Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Big Data Masters e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Apache Spark e Delta Lake, como essas duas tecnologias elas se fundem, o que é exatamente o Delta Lake, quais são os problemas que ele vem resolver, quem criou ele, e hoje a gente vai dar aí uma introdução também prática, passando por cada feature lançada atualmente do Delta Lake. Então, o Delta Lake ele é um projeto que foi construído pelo Databricks. Para quem não sabe, o Databricks é uma empresa que foi fundada pelos criadores do Apache Spark, né? Então, hoje o Databricks ele fornece um ambiente todo em nuvem de Spark as a Service. Você não precisa gerenciar nada na parte de infra do Spark. É um ambiente totalmente escalável e fácil de gerenciar e configurar. Aliás, ele já vem configurado, mas é muito fácil de você... tudo que você precisa é muito fácil de adquirir ali dentro da plataforma. E dentro do Databricks surgiram alguns projetos como o Delta Lake e o MLflow, que é mais voltado para a parte de Machine Learning e tudo mais. E o que é exatamente o Delta Lake, né? Bom, a gente precisa ter em mente que o Apache Spark ele tem limitações, por mais que ele seja um dos maiores frameworks de Big Data, de processamento distribuído utilizado atualmente, ele tem limitações, das quais, por exemplo, o Spark peca muito quando a gente fala sobre as propriedades ACID, então, por exemplo, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. São conceitos que já estão presentes hoje, por exemplo, nos bancos de dados relacionais, mas o Spark pecava nesse sentido, e eu gosto de sempre dar um exemplo para você entender o que acontece hoje com o Spark. Imagina que você tem um ETL aí que ele processa alguns dados e no final ele salva os dados agregados ou seu processamento dentro do seu Data Lake. E diversas aplicações consomem esses mesmos dados nesse mesmo Data Lake. O que acontece é que se uma aplicação específica tentar ler os dados enquanto a aplicação que escreve, que faz o ETL e escreve os dados ali no Data Lake, estiver rodando ao mesmo tempo, você pode ele ter inconsistência, inclusive um dos clients, uma das aplicações vai acabar morrendo, provavelmente a de leitura, porque o que o Spark faz na hora que ele vai escrever no diretório, por exemplo, quando você dá um overwrite para sobrescrever todos os resultados, por exemplo, de um cálculo, ele dropa o diretório inteiro e salva alguma coisa por cima. E o que acontece é que a aplicação de leitura ela vai acabar dando falha porque ela fala, esse diretório não existe. Então ele não tem, como eu posso dizer, ali não tem uma consistência, né? Você não tem consistência nos seus dados. Pode acontecer também durante o job de escrita, o job falhar na hora que ele for escrever, porém ele dropou já o diretório, porém não escreveu. Então você tem um problema muito sério de consistência, né? Sem falar que você também não tinha, como eu posso dizer, todo o gerenciamento dos inserts, dos updates, dos deletes ao nível da linha. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma tabela só com CPF e algumas outras métricas de clientes e a gente quisesse deletar um cliente, por exemplo. Não era possível fazer isso numa operação muito fácil, né? Você tinha que fazer chamar o seu job de novo, tirar esse CPF da lista, mas você não podia dar um delete igual você faz num banco, você não podia dar um update igual você faz num banco ou um merge, né? Então, o Delta Lake ele vem realmente para suprir esse problema, ele vem para atacar esses pontos e preencher as lacunas que o Spark deixou. Obviamente que o Delta Lake tem mais features do que isso, e hoje a gente vai aqui conversar e também mostrar um pouquinho delas. Então, já para a gente começar, eu queria dizer aqui que eu estou usando o Zeppelin Notebook, né? É o notebook da Apache, né? Que ele é um projeto mantido pela Apache, o qual tem diversos kernels e tudo mais. Você pode utilizar sim o Jupyter Notebook, é bem trivial, a gente vai usar o Python mesmo para poder fazer toda essa demonstração. E antes de a gente começar realmente no código, eu queria
queria falar um pouquinho das configurações que você precisa para rodar o projeto do Delta junto com o Spark aí na sua máquina. Esse vídeo ele não tem a intenção de mostrar como você instala o Spark, mas sim como você, já com o Spark instalado no seu ambiente, pode utilizar aí o Delta. Então lembrando que você precisa ter a versão mais recente do Spark, que é a versão 2.4.4, e você pode até se perguntar, mas por que a versão mais recente? É porque o projeto do Delta ele é um projeto recente e é um projeto muito novo, e o que acontece é que a maioria das features lançadas para Python, e mesmo para Scala, a maior parte das features desenvolvidas para esse projeto só são compatíveis com essa versão do Spark. E, na verdade, é bem simples você instalar o Spark 2.4.4, é bem trivial. Você só precisa ter certeza de que você setou dentre as suas variáveis de ambiente o Spark Home, que basicamente diz onde o Spark foi instalado, ou o diretório onde o Spark foi instalado, e também o Java Home, que diz onde o Java foi instalado, o Java que o Spark vai utilizar. Existem vários tutoriais na internet que ensinam a instalar Spark, e esse não é o objetivo do vídeo. Você está usando o Jupyter Notebook, e você já tem o Spark instalado no seu ambiente, antes de você instanciar a seção do Spark, o Spark Session, que é o ponto de entrada para a aplicação da API de alto nível do Spark, você precisa importar o pacote OS e colocar dentro de uma variável de ambiente. Você pode fazer isso também se você estiver no Linux, você já pode dar um export, mas ou você pode usar o Python e colocar essa variável de ambiente, que é o PySpark submit args, e então você passa o --packages e passa a coordenada da Maven, tá? Isso aqui nada menos é do que a coordenada Maven. Então você pode ir lá no Maven e procurar o pacote, o projeto do Delta, enfim, e pegar as coordenadas Maven do projeto. Se você está usando o Spark Submit para enviar alguma aplicação, o Spark Shell, você pode sim utilizar basicamente a mesma flag, que é o --packages, não muda nada. E se você está usando o Zeppelin Notebook, assim como eu também estou, você tem que ir na pasta de configuração do Zeppelin, que é a pasta que você baixou e fez a descompressão, vai dentro da pasta. Dentro dessa pasta tem a pastinha conf, que é toda a configuração do Zeppelin, e lá tem um arquivo que chama zeppelin env sh template. Você renomeia esse arquivo para zeppelin env sh, e você edita esse arquivo e coloca também o Spark, dá um export na variável Spark submit options. Bom, então vamos agora importar os nossos dados, né? Vamos começar aqui importando algumas libraries que a gente vai precisar. A gente vai precisar do OS mais para frente, não agora. Mas vamos importar todos os componentes dentro do pacote do Delta Table. E também vamos importar todas as funções do Spark. Então vamos importar. E para esse exemplo nós vamos utilizar um dataset do jogo FIFA. Eu encontrei ele no Kaggle, eu vou deixar um link aí para vocês na descrição. E ele é um CSV comunzão, delimitado por vírgula. A gente vai inferir aqui o esquema nele. A gente também está falando que o nosso CSV ele tem um header. Então vamos aqui ler o nosso CSV. Eu vou mostrar a cara dele para vocês. Então vamos executar aqui essa célula. Acabei tendo um probleminha aqui com a execução da célula, tive que recriar ela. Mas aqui está os nossos dados. Então, como a gente pode ver, a gente tem o ID do jogador na base, o nome dele, a idade, a nacionalidade, o overall, que é basicamente a nota dele dentro do jogo, o potencial dele, então, tipo, o potencial que ele tem para ser, né? Então, por exemplo, aqui o Neymar, ele é overall 92, mas ele tem potencial para ser 93. Aqui a gente tem o clube, onde ele joga, e várias outras features aqui. Bom, não vai ser o nosso foco aqui discutir o dataset em si, as features,
Aqui vamos falar um pouquinho mais sobre o Delta em si. E a gente vai começar fazendo um data cleaning básico, porque dentro desse dataset existem muitas colunas que têm espaço em branco. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem International Reputation e algumas outras features. E como vocês podem ver, a gente está dando um replace do em branco para basicamente tirar esse blank space entre as palavras da coluna, certo? Então a gente vai criar um novo dataset com essas colunas, com o nome das colunas já ajustadas. E se a gente der um show, na verdade não vai mudar muita coisa. É o mesmo dataset ainda. Bom, agora vamos converter então os dados para Parquet. Para quem não sabe o que é Parquet, Parquet é um tipo de dado o qual ele é em formato colunar e ele é muito otimizado para escrita, né? Muito otimizado para escrita e para leitura também. Na verdade é mais para leitura do que para escrita. E quando você converte para Parquet, você vê a diferença brutal. Se você tiver milhões de dados em CSV, experimenta aí fazer um Spark ler esse CSV contra também o Spark lendo o mesmo dado no formato Parquet. A diferença é absurda, muito mais veloz. E se fala que o Parquet, assim como o Avro também, ele permite você armazenar o seu dado com um esquema complexo. Então você pode armazenar o seu dado com esquema, por exemplo, às vezes você tem uma coluna que é array, uma coluna que é chave e valor, uma coluna que é uma struct. Então o Parquet e o Avro, eles são um tipo de dados que eles suportam aí esquemas complexos, e isso é muito, muito bom mesmo. Então, vamos aqui selecionar somente algumas colunas para a gente trabalhar e vamos salvar esses novos dados no formato Parquet. E então, foi feito. Então, se a gente olhar aqui dentro do nosso dataset, dentro da nossa pasta, aliás, é o Data Parquet, a gente tem 3 parquezinhos aqui correspondentes ao nosso novo dataset. Então, vamos converter agora do Parquet para o Delta. E o que vai mudar, na verdade? Quase nada. O formato Parquet se mantém no Delta, o formato do seu dado bruto no disco se mantém em Delta. O que muda é que o Spark agora ele vai gerenciar esses parquets. Aliás, o Spark não. O próprio Delta. O Delta vai gerenciar esses parquets. Então, isso vai ficar mais claro ao longo do dia que a gente vai indo mais fundo nos exemplos. Mas, basicamente, agora, toda vez que o Spark for ler, ele sabe exatamente quais parquets ele tem que ler e ele sabe exatamente quais parquets correspondem àquela versão da sua tabela Delta. É alguma coisa que a gente vai falar mais pra frente, que é o Time Travel, que você pode aí voltar nas versões da sua tabela, mas isso vai ficar um pouquinho mais pra frente. E o que a gente faz para migrar? Bom, basicamente quase nada. A gente só especifica aqui dentro do método Delta Table dentro do objeto Delta Table existe um método que chama Convert to Delta, onde você passa a sua Spark Session. Então lembra que eu falei no começo que você precisa aí instanciar ao ponto de entrada da aplicação Spark, né, para a API de alto nível, a API de dataset, dataframe. Então esse objeto é o Spark Session, é a sua Spark Session. Eu não preciso instanciar porque o Zeppelin ele injeta automaticamente essa variável com contexto com a sessão do Spark para mim. Provavelmente no Jupyter Notebook você precisa fazer isso, você precisa criar, né, realmente a sua sessão, mas caso contrário é só você passar ele aqui e passar também o local onde os seus parquets estão armazenados. Então a gente executa essa célula, em poucos segundos a gente já vai ver a diferença ali no disco. Então ele está executando, terminou, e se a gente vier aqui na pasta, aquela mesma pasta, agora ele tem uma pasta chamada Delta Log. E dentro dela existem vários pequenos arquivos indicando como essa tabela deve ser gerenciada, quais são os arquivos que correspondem à versão mais atual dessa tabela, né? Então vamos recuperar agora a nossa tabela Delta. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui nessa próxima célula, os dois comandos eles são quase que equivalentes, né? Então, por exemplo,
o delta table for path, ele recupera uma tabela delta. Então, dentro do delta table dessa variável, a gente vai ter ali uma tabela delta. E dentro do delta.df é basicamente quando a gente faz um Spark Read Format Delta, a gente está indo dentro daquele diretório que tem os dados armazenados em Parquet em formato delta e transformando isso em data frame do Spark. Então vamos executar essa ação aqui. E é legal citar aqui que a tabela delta ela tem um wrap para transformar o tipo de dado dela em data frame. Então, se você vai dentro assim do seu objeto delta table e dá um to_df, ele retorna um data frame. É como se você tivesse feito um Spark Read Format delta. Então, é bem fácil de você converter sua tabela delta para data frame. Vamos falar agora um pouquinho mais das features e um pouco mais dentro de cada feature do Delta. Então, uma das primeiras features que eu não comentei ali em cima, mas a gente vai comentar aqui agora, é o Schema Management. Então, o Delta, ele possui duas features, basicamente, sobre esquema que ajudam a gente a melhorar o nosso data quality, qualidade dos nossos dados, né, para a gente garantir a qualidade dos dados. E evitar aí que a gente acabe tornando os nossos dados inconsistentes. Então, a primeira feature é o Schema Enforcement, onde o delta, a cada operação na tabela, ele checa se o que você está tentando colocar dentro da tabela, seja com update, insert, merge ou delete. O delete não, na verdade, mas seja com todas essas que eu acabei de citar, se o que você está tentando colocar na tabela realmente tem o mesmo esquema original dela. Né? Então, imagina que você tem a sua tabela original e uma tabela que você vai fazer insert. Né? Dados que você vai fazer insert nessa tabela. Se eles não tiverem o mesmo tipo de dado que a sua tabela delta, a sua delta table vai estourar um erro. E a segunda feature é o Schema Evolution. Então, ele permite com que novas colunas sejam aí, façam parte do esquema da sua tabela delta. Então, imagina que a sua tabela delta original só tem 3 colunas. Existe uma nova, que alguns dados que estão chegando na sua tabela, que além dessas 3 colunas tem mais 2. Então, é possível você fazer com que essas 2 colunas virem colunas oficiais da sua tabela de uma maneira muito fácil. Uma coisa que, diferentemente de um banco relacional, onde você tem que toda hora dar um alter table e tudo mais, aqui é mais na pegada do NoSQL. Você consegue adicionar mais uma coluna tranquilamente conforme a demanda dos seus dados. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui dentro do como ficou a nossa tabela delta. Então, são essas colunas que nós temos: o ID, o nome do jogador, a idade, o overall e onde ele joga. Então a gente vai printar o esquema para ver como é que tá. A gente pode ver que basicamente é constituído de string e inteiros. E o que eu vou fazer agora é testar o Schema Enforcement que eu acabei de falar para vocês. Eu vou tentar criar uma nova linha e inserir dentro da minha tabela delta, mas eu vou dar um cache do age, da idade do jogador, onde é um inteiro. Eu vou fazer um cache para string e vou tentar inserir. E logo de cara a gente vai ver que ele já me deu um erro falando que fail to merge fields. Então ele está falando que os tipos de dados são incompatíveis entre o inteiro e o string. Então ele garante para a gente o Schema Enforcement. E aqui a gente vai falar um pouco também do Schema Evolution. Eu criei a mesma linha ali de cima, só que eu criei uma coluna a mais chamada Overall Score, que é basicamente a coluna overall vezes 1000. Então, se a gente fizer um write normal, ele dá um erro, a gente precisa colocar dentro do write um option chamado Merge Schema. Então, você fala Merge Schema, por default ele é desabilitado, mas você dá um Merge Schema True. E agora ele já possui aquelas duas colunas novas, né? Se eu vier aqui, aliás, já tem uma célula ali embaixo que vai fazer isso pra gente.
Então, vamos aqui, vamos ver como ficaram nossos dados. Agora a gente tem uma coluna a mais, e quem não tem esse atributo vira nulo. E é assim que o delta ele resolve o merge schema. E agora eu vou fazer um AR filtrando aquele registro que eu coloquei, que é como se fosse eu, o jogador Vitor Henrique. Então vocês podem ver que eu já estou lá dentro do dataset. Eu fiz meio que um insert ali. E eu possuo aquela coluna overall score preenchida. Então é uma feature bem legal aí, essa do schema management. Outra feature bem legal do Delta é a possibilidade de a gente fazer insert, update, merge e delete a nível de linha. Então era uma coisa que antes, como eu comentei um pouquinho antes no vídeo, não era possível fazer isso. Não é possível, aliás, com o Spark normal. A gente não consegue dar um update no nível de linha, certo? E o Delta ele possibilita isso agora. A gente pode fazer update, merge e delete no nível de linha tranquilamente. Para a gente testar isso, então a gente precisa recuperar novamente a nossa tabela delta. Esses métodos de update, merge e delete, eles só estão disponíveis dentro do pacote do Delta Table, certo? Então a gente não consegue fazer isso com o data frame do Spark. Então a gente vai recuperar o Delta Table através do método forPath, passando novamente a Spark Session e o caminho onde os dados estão armazenados. O próximo passo é invocar o método update, onde ele recebe dois parâmetros. Uma é a condição, ou seja, a condição que eu vou passar para fazer o match dos registros. Então aqui no caso eu vou fazer onde o ID igual a 0, ou seja, a minha linha, o meu registro, e eu quero atualizar só o meu registro. E eu vou passar aqui no segundo parâmetro as atualizações que o registro vai receber. Então no caso, meu nome vai sair de Vitor Henrique Mendes de Vitor Henrique para Vitor Henrique Mendes, e eu vou agora para o clube Real Madrid B. Antes eu estava no Barcelona B, agora eu vou para o Real Madrid B, e eu vou converter aqui a tabela delta para data frame e vou filtrar onde o ID é igual ao meu. Então vocês podem ver aqui que agora mudou meu nome. E tô com o Real Madrid B aqui também. Então, é uma possibilidade bem legal de a gente fazer update no nível de linha. E também é bem simples. Se você for lá e ler através do Spark os seus dados, eles também já vão ter mudado. Já vai estar com essa atualização aqui, certo? Bom, a gente também pode fazer delete no nível de linha, que nem eu falei. Basta a gente invocar o método delete e passar uma condição. Então, eu vou escolher o meu registro. Então, como vocês podem ver, depois eu estou filtrando e fazendo o método show de novo. E como vocês podem ver, não voltou nada, realmente, porque eu acabei de me excluir aqui. Agora vamos dar uma olhada em como o merge funciona, né? Para isso, eu preciso que vocês deem uma olhada nesses registros atuais, onde tem o Messi e o Iniesta. Então o que a gente vai fazer é baseado no ID, a gente vai invocar o método merge, a gente vai trazer novas linhas para a nossa tabela, e nós vamos realizar um merge onde os IDs dos jogadores forem iguais. E a gente vai realizar uma atualização caso os IDs forem iguais. Caso os IDs não forem iguais, a gente simplesmente vai inserir um novo registro na tabela. Certo? Então aqui a gente tem o registro do Iniesta, e ele vai passar agora a ter um overall score, e o Messi a gente vai trocar o nome de L.Messi para Lionel Messi, e também nós vamos colocar um score nele, né, um overall score, e eu vou me reinserir na tabela para mostrar para vocês como o merge funciona, na verdade. Então eu estou criando eles e passando um esquema aqui, que é o mesmo esquema da minha tabela delta. Com a tabela delta, a gente pode dar um apelido para ela, simplesmente para facilitar depois toda a parte aqui da invocação dos métodos. Então eu estou dando um eles na minha tabela delta de original. E a gente chama logo embaixo o método merge, onde ele recebe dois parâmetros, que é os dados de atualização, né, o data frame com os dados de atualização.
E a gente também vai dar um alias para ele, e ele vai se chamar update. E o segundo parâmetro é a condição para ele dar match. Então, vamos supor que a gente tem dois datasets, uma é a nossa tabela delta e outra é um dataset de atualização. E caso o ID da tabela delta, de algum registro da tabela delta, bater com o ID desse data frame de atualização, desse de update, a gente vai invocar uma ação, que é basicamente o método de baixo. Então eu vou falar, ó, quando a condição de cima for preenchida, ou seja, quando der match, eu quero fazer um update. Então a gente passa aqui quais colunas vão receber o update. A gente poderia fazer update all. Se a gente fizesse aqui update all, a gente não precisaria passar esses parâmetros, ele simplesmente ia atualizar todas as colunas, sem precisar especificar uma por uma. Mas no caso eu vou especificar para mostrar para vocês como funciona. A gente especifica usando um dicionário o nome da coluna e qual vai ser a nova propriedade dela. No caso, a gente chama updates, que é o alias do nosso data frame de atualização, e a propriedade. E é a mesma coisa para o overall score. E caso ele não dê match, ou seja, caso dentro da tabela delta não contenha nenhum ID que está no data frame de atualização, a gente vai inserir tudo que está no data frame de atualização que não dá match com a tabela delta. Óbvio, aqui a gente tem várias estratégias. Ao invés de insert, você poderia dar delete ou... Bom, aqui não existe só, por exemplo, when matched update. Você pode dar update all, insert all, delete all. Depende da sua regra de negócio. O próximo passo é chamar o execute. O execute é que vai invocar realmente esse processamento de merge. E depois agora a gente vai verificar como ficou o resultado disso tudo, dessa minha operação de merge. Então, em alguns segundos ele consegue fazer, é bem rápido essas operações. Então aqui, como você pode ver, já foi. Então eu fui inserido, eu não estava antes, eu fui inserido. O Messi trocou o nome do jogador, Lionel Messi, e agora ele tem um overall score, bem como o Iniesta também tem, e antes não tinha. Então é assim que funciona o merge, é uma coisa bem bacana, às vezes para tirar a duplicação da tabela ou fazer alguma coisa do gênero, é muito bom. Também é bem legal, um caso bem bacana, é quando você tem, por exemplo, um banco de produção ou alguma fonte de dados de produção que gera log e você pode pegar esses logs, essas informações de dados e replicar todo o evento para sua base, para sua base analítica, como por exemplo o Spark, o seu motor analítico, né? Então, você pode, por exemplo, a cada insert no banco, você pode propagar esse insert para a sua plataforma de Big Data usando o Spark, ou você pode propagar o update, ou merge, enfim, você pode, ou mesmo delete. Você pode propagar todos aqueles eventos aqui na sua plataforma, garantindo que a sua plataforma está refletindo o seu banco de produção ou o que for. Agora a gente vai falar um pouquinho do time travel, né? Então, outra feature bem bacana do Delta é a possibilidade de a gente navegar entre as versões das tabelas. Então, por exemplo, imagina que eu criei a tabela e depois eu faço um insert. Bom, são duas versões de tabela diferentes, a que eu criei e depois a que recebeu o insert. Então, eu posso navegar e escolher qual das duas eu quero ler, qual das duas eu quero processar. Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, basta você chamar a sua tabela delta e chamar o método history. Então ele vai mostrar aqui todas as versões da sua tabela. Então a primeira que a gente tem é o convert, operation convert. Então não sei se vocês se lembram ali mais em cima. A gente converteu os dados no Parquet para delta. Depois a gente fez um write, colocando um novo jogador lá. Depois a gente fez um update daquele jogador. Depois a gente fez um delete. Então, cada evento na sua tabela gera uma versão em que você pode voltar no histórico. Isso é muito bom do seguinte sentido, que às vezes você pode fazer uma operação que acabou tirando a consistência da sua tabela. Você pode voltar a uma versão anterior e garantir que os seus dados
consistentes ainda estarão lá. E para você navegar é bem simples, você pode dar um Spark Read Format Delta e passar uma option na leitura, que é o Version as of, e você especifica a versão da tabela que você quer ler. Você poderia também especificar o timestamp, seria timestamp as of, e passar qual timestamp, que está aqui nessa coluninha, qual é o timestamp referente à versão da sua tabela. E então, vamos voltar na versão 1, quando eu tinha me inserido lá. A gente vai ler a versão 1 e a gente vai dar um show. Então tá aqui, ó, Vitor Henrique. E eu ainda era do Barcelona B. Então, por padrão, é bem legal saber que o Spark, a tabela Delta, ela tem um período de retenção de até 30 dias. Passou 30 dias, ele começa a excluir as versões mais antigas para caber dentro de 30 dias. Existem configurações, existem propriedades, você pode dar uma olhada na documentação do Delta, que postergam esse período, então você pode deixar 2 meses, 5 meses, 1 ano, você que decide. O fato é que quanto mais você deixa os seus parquês, mais você deixa o período de retenção maior vai ser a quantidade de dados no seu data lake. E se você quiser, por exemplo, falar, poxa, está muito pesado o meu data lake, eu quero diminuir o número de arquivos, o número de período de retenção que o Spark, que o Delta Table pode guardar o arquivo, então você pode diminuir esse período de retenção, você pode deletar, dependendo do período, por exemplo, vamos supor que você tem dados de até 30 dias e você quer deixar a partir de 7 dias. Então você pode dar uma operação chamada de vacuum, você pega a sua tabela Delta e tem um método chamado de vacuum, você especifica a quantidade de dias ou a quantidade de dias em minutos ou segundos, eu não me recordo, e ele faz a limpa no seu data lake, garantindo que o número de dias que você especificar é o número de dias que o Spark vai garantir a retenção ali naquele momento. Uma outra feature bem legal, e aqui eu acho que ele deu uma bugada. Uma outra feature bem legal é a possibilidade de você usar as tabelas deltas para processamento em streaming. Então, como isso funciona? Bom, o Spark ele possui 2 APIs de streaming, que é o Spark Streaming e o Spark Structured Streaming. E a gente vai falar, aqui eu estou falando mais referente ao Spark Structured Streaming, né, o API de streaming estruturado, onde você tem uma estrutura, né, dentro do Spark. E você pode usar a tabela Delta tanto quanto uma fonte de streaming quanto um repositório de streaming. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você tem uma tabela Delta onde você tem CPF. Por CPF, você tem a quantidade de cliques que ele fez no seu site. Certo? E bem como a página também. Então, você tem o CPF do cara, quantos cliques ele deu e em qual página que foi. E você recebe isso em tempo real. Então, conforme conforme os registros forem chegando, eles vão sendo inseridos na tabela, e você quer escutar quando esses registros chegam na sua tabela para fazer ali uma agregação e saber quantos cliques teve por página. Então você pode fazer isso de uma maneira muito simples, utilizando o Delta. Você aponta a sua tabela Delta sendo uma source de streaming, então o Spark vai ficar escutando as linhas daquela tabela Delta, e conforme elas forem sendo inseridas, ele vai processando, certo? E ele pode gravar em uma outra tabela Delta, que vai ser o resultado do processamento da outra em tempo real. Exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai especificar a nossa tabela Delta sendo um streaming, uma source de streaming, então a gente só troca o read para read stream. E o resultado disso, a gente vai fazer uma agregação, então a gente quer saber quantos players tem por overall. Então, por exemplo, o Messi overall 91, mas quantos jogadores também tem overall 91? É basicamente isso que a gente quer saber. E a gente quer saber isso em tempo real. Então a gente executou essa célula aqui. E para falar um pouquinho dessa célula aqui, a gente precisa ir um pouquinho mais para baixo, que é aqui exatamente. Então, dado o seu processamento,
que você fez aqui com o dataset de streaming, você vai escrever. A gente vai dar um write stream, que você basicamente está escrevendo uma fonte de dados que é streaming. Então a gente dá o formato delta. Aqui poderia ser qualquer outro formato, poderia ser um Kafka, poderia ser um Apache Cassandra, né, um NoSQL, um Cosmos DB. Então, enfim, a gente vai usar para mostrar também que a gente pode ter como ponto ali de destino uma tabela delta também. Então, a gente passa aqui um option com checkpoint location para basicamente o Spark salvar quais linhas ele já leu daquela tabela, para quando, por exemplo, se o seu streaming cair, o Spark saber da onde ele tem que voltar a ler e não ter que reprocessar tudo de novo. A gente dá um output mode update, então basicamente isso está falando que a cada chave nova que chegar, a cada overall novo que chegar, ele vai simplesmente ser somado com o que já existia. E a gente está dando um for each batch que aceita uma função anônima. No caso, a gente criou as funções aqui de cima, mas o for each batch, basicamente, você especifica a sua própria lógica dizendo, olha, a cada micro batch eu quero fazer alguma coisa. Você pode especificar a sua própria função. Então, imagina que a cada conjunto de linhas que chega, isso é um micro batch. Né? A arquitetura do Spark não é 100% real-time, é near real-time, é baseada em micro batch. Você pode dar uma olhada melhor na documentação do Spark. Então, a cada lotezinho de arquivos, eu vou chamar a função chamada do inside delta, do merge inside delta, aliás, o qual recebe o micro batch output, ou seja, o lotezinho, né, ele é um data frame, com os registros que estão vindo desse streaming, e o ID do batch. Então, a cada micro batch eu tenho um ID fixo para aquele micro batch. Então, eu estou verificando se já existe a minha tabela delta naquele diretório. Caso não, ele cria uma primeira vez e das vezes subsequentes ele vai apenas fazer o merge. Né? Então, eu vou executar. E o meu merge é basicamente também o que eu ensinei ali para vocês ali em cima. Passando o alias para as duas tabelas e fazendo especificando a condição onde o overall é igual. Quando der um match no overall entre as duas tabelas, eu vou querer atualizar tudo. Caso não, eu quero inserir tudo. Então, se chegar um novo overall, ele vai ser inserido, ao invés de receber a atualização. A gente dá o ponto start para começar a query. Então, a gente chama query ali e ele vai rodar em background. Então, ele já está rodando em background. Se a gente for aqui no localhost 4040, a gente pode ver já o Spark aqui rodando o batch 0. E está rodando aqui o processamento do streaming. E para a gente ver que também os dados foram escritos lá, a gente volta aqui e a gente tem o indicator data. Eu vou carregar o indicator data e criar uma view. E assim eu posso fazer a ponte para o Spark SQL. Então vocês podem ver que está chegando em tempo real o resultado das nossas agregações baseado naquela tabela delta, certo? Então isso é uma feature muito legal porque abre um leque de possibilidades. Antes você estava preso, antes a gente só estava preso a alguns tipos de fonte de origem de streaming. Agora a gente tem a tabela delta, que realmente é muito boa, que vem aí com várias outras features, como time travel, então update, insert, merge, delete, enfim. Esse realmente é um projeto promissor e ele vai continuar crescendo bastante. Bom, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, mande um e-mail para a nossa equipe, a gente vai ter o prazer de ajudar vocês. Quem aí estiver utilizando o Jupyter Notebook, eu vou deixar esse notebook aqui no GitHub, todo o projeto no GitHub, para vocês poderem ver, poderem testar também, né? Poderem começar a treinar utilizando o Delta Lake. Recomendo vocês procurarem a documentação também no Delta Lake, dar uma lida. Vai no nosso site, no bigdatamasters.com.br/home. Lá
A gente tem vários outros, como posso dizer, várias outras videoaulas, vários outros artigos falando sobre tecnologia, de Big Data, e vamos fazer crescer essa comunidade de engenheiro de dados, de data engineer aí no Brasil, e vamos balançar tudo.